Olá! O mundo inteiro terminou esta quinta-feira bem triste, por conta de mais um atentado que mancha a história da França. E desta vez foi nisso o cenário da tragédia. Mais de 84 pessoas morreram, e dentre elas 10 crianças, após um tunisiano de 31 anos atropelar mais de 100 pessoas durante a celebração da queda da Bastilha, que marca o início da Revolução Francesa. O assassino foi morto por policiais após o ataque de caráter terrorista. O presidente da França, François Hollande, anunciou 3 dias de luto no país. E após o atentado, o Brasil vai se preocupar ainda mais às vésperas das Olimpíadas no Rio de Janeiro. O Estado diz que está revendo os protocolos e ampliando os controles de inteligência de segurança, mas descarta ameaças. Segundo o Serviço de Inteligência francesa, não existe nenhum tipo de ameaça de atos terroristas aqui no Brasil. E falando em inteligência, a Alphaville será ligada digitalmente a um sistema de monitoramento de crimes do estado de São Paulo. E esse convênio aí se chama Detecta e só será possível devido à instalação de 115 novas câmeras de vigilância no bairro de Alphaville e Tamboré. Por volta da 00:30 dessa sexta-feira, um motorista perdeu o controle do seu Civic prata e bateu em um poste de sinalização na Avenida Iojiro Takaoka, sentido Barueri, ali próximo à TV Alphaville. A remoção do veículo e do poste condenado demorou, afetando o trânsito na parte da manhã em Alphaville. Mas, felizmente, o motorista passa bem. E o sabadão chegou, mas com ele também veio a chuva. E o clima será de sol com aumento de nuvens ainda na parte da manhã. E essas nuvens é que vão trazer a chuva aí à tarde e à noite. Então, separe o seu guarda-chuva apenas para o sábado, porque no domingo não deve chover. Então, a máxima deve ficar aí no sábado de 27 graus e a mínima será de 14 graus. O maior árbitro do UFC, Mário Yamazaki, está confirmado na próxima edição do Hugs Combat Fight Night no ginásio José Correia. Então, mais informações aí sobre o evento de luta Hugs Combat Fight Night, acesse hugsteam.com.br. E mesmo quem não viu Casagrande e Sócrates jogarem, reconhecem a diferença que esses dois craques fizeram na história do futebol. Mas além da bola, os dois dividiram muitos momentos. E todos estão registrados no livro Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Essa semana aconteceu a sessão de autógrafos do livro. Do campo de futebol à eternidade. Sim, eternidade. É nessa passagem de tempo infinita que se encontra uma amizade que transcendeu até a morte e que agora está perpetuada nas páginas do livro Sócrates e Casagrande, uma história de amor. É o livro que conta a história de 2 homens, Sócrates e Casagrande, e que tem como subtítulo uma história de amor. Quantos livros você conhece, né? Que seja uma história entre 2 homens que assuma que é uma história de amor, que assuma esse vínculo dessa maneira tão clara, tão explícita. Acho que isso dá a medida da importância e da sensibilidade do livro. Essa história começou nos anos 80, na democracia corintiana. E a trajetória do Magrão e Casão é muito respeitada. Eu não vivi essa época, né, que ele jogava, assim, vivi, né? Era muito novinho, não acompanhei tanto.
Mas então tá tudo aqui nas páginas para eu acompanhar, viajar. É, José. E a viagem ela vai ser muito boa, porque essa história ela não fala só sobre os gramados, e sim sobre a imponência dos dois. E isso continua até hoje. É um cara fantástico. Quem conhece bem ele sabe como é que é. Os dois eram ídolos do Corinthians, bem atuantes na política e dividiram inúmeras histórias que vão desde o brilhantismo no futebol às loucuras. Porém, outro personagem muito importante nessa história de amor entre Sócrates e Casagrande é o jornalista Gilvan Ribeiro. Eu me isolei durante 2 meses para escrever. A metade do livro eu fiz em Almada, na Praia da Almada, que é uma praia isolada lá em Ubatuba. Depois eu voltei a trabalhar e me afastei mais um mês e aí me isolei em Santo Antônio do Pinhal. Ali eu estruturei os 20 capítulos. E depois mais um mês, aí eu já tinha voltado a trabalhar no jornal, então eu trabalhava só de manhã pelo livro, que eu colhi mais entrevistas para arrematar alguns capítulos que precisavam ser melhorados. Então ao todo foram 3 meses, 2 intensivamente e um terceiro alternando com o meu trabalho normalmente de jornalista no Jornal Agora. O mérito dele é escrever muito bem e conseguir passar aquilo que eu sou no livro, né? Nos 2 livros ele conseguiu passar. Eu leio os livros e vejo que sou eu, entendeu? Esse é o grande mérito do Gilvan. A ideia inicial era distribuir 300 senhas para os autógrafos aqui do Casão e do Gilvan. Mas a procura foi tanta que a fila praticamente dobrou, triplicou. E algumas pessoas até fizeram analogia à duração de uma partida de futebol. Depois de, acho que, quase 4 tempos de futebol, a gente conseguiu as assinaturas. Ainda bem que a gente não precisou correr esses 4 tempos, a gente ficou só em pé aqui esperando. Quanto tempo você está aqui na fila? Eu cheguei aqui, era umas 7 horas, agora eu não sei nem que hora que é, deve ter umas 2 horas já, por aí. Mas a gente espera até amanhã cedo. Mas enquanto você aguarda, Max, faça como os outros e aproveite para já ir lendo o livro, que explica bem porque os inseparáveis doutor e casa se separaram por um tempo. Não teve briga, não teve nada. Primeiro teve um afastamento normal. Depois teve uma ideia, uma opinião, alguma coisa diferente. Ele era muito irônico, ele me definiu numa certa época de um jeito que eu não achava que era aquilo e a gente se afastou. Mas nunca eu discuti com ele, nunca eu fiquei nervoso com o Magrão e nunca ele ficou nervoso comigo. O afastamento, aí depois teve meus problemas com drogas, que eu tive que me tratar, eu tive que focar em mim e tal, e a vida dele continuou. Ele também entrou numa dependência química, que também deve ter se perdido no meio do caminho, tanto se perdeu que o final foi esse que todo mundo sabe. O último encontro entre Walter Casagrande Júnior e Souza Vieira de Oliveira aconteceu dias antes de Sócrates se despedir do Brasil e do mundo todo. Um adeus que Casagrande achou que ainda precisava dar. E essa oportunidade veio. Está tudo relatado no livro. Infelizmente não deu tempo mais depois para a gente sentar mais uma vez e fazer uma conversa longa, né? E depois ele ir embora, porque ele iria de qualquer maneira. Não é que eu iria salvar a vida dele, não iria. Ele estava no fim. Mas poderia ter dado um tempo para conversar. Como não deu, nós conversamos no livro, eu e o Magrão. Ele escreveu a história, o diálogo, eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, eu olhava como uma leitura. No meio da leitura, eu já estava conversando com Sócrates de verdade. As respostas eram do Sócrates, né? Porque assim, um deles morreu, infelizmente, né? E o Magrão não conseguiu ter essa força de vontade, essa gana que o Casão teve de superar os seus problemas, os seus vícios, de se manter vivo, né? Tá aí com os filhos dele daqui e tal. O Magrão, infelizmente, ele foi, né? A bebida foi mais forte, as doenças venceram ele, corroeram ele por dentro. Então, é muito triste o Sócrates não estar aqui hoje. Ele não está ali, junto com o Gilvan e o Casa, assinando os livros. Mas ele marcou e marca até hoje presença na vida das pessoas. Tudo na nossa vida foi o Sócrates, né? Que acho que foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. As 376 páginas prometem momentos nostálgicos de muita amizade e fé. Mas o livro mal chegou na mão das pessoas e elas já querem o próximo. Até falei com ele, né, quando é que vai estar o terceiro, né, que esse é o segundo, né, uma trilogia, né. Bem bacana esse evento aí da sessão de autógrafos do livro Sócrates e Casagrande, uma história de amor. E você tem uma plataforma para entrar em contato com a nossa equipe diretamente.
através do nosso WhatsApp. Então é isso, vai lá no nosso WhatsApp no 996540505 e mande fotos, vídeos e sugestões de pauta. A gente aguarda. E a seguir, Hector Babenco se despede do mundo todo. A agenda cultural tem filmes imperdíveis nas telonas. E Barueri vai ter uma programação especial para as férias. Isso e muito mais logo depois do intervalo. Não saia daí!